Vocês ligados no Agro e Negócios da Rádio 101 FM, a número 1 do seu rádio, o programa que é o nosso encontro semanal com as principais informações do campo, de Presidente Prudente, do Oeste Paulista, do estado de São Paulo e também do Brasil. Nós estamos começando hoje a série de entrevistas com o tema O Futuro do Campo Brasileiro na Visão dos Presidenciáveis. E temos o privilégio, a satisfação de receber nesta abertura desta série de entrevistas o senhor Luiz Felipe Dávila, ele que é o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Dispensa muitas apresentações. O senhor Luiz Felipe Dávila é um empreendedor nato, cientista político e fundador do Centro de Liderança Pública. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao Felipe Dávila pela disponibilidade de tempo e por estar conosco aqui na Rádio 101 FM, uma emissora que chega a 82 cidades do Oeste Paulista, do Norte do Paraná e Sul do Mato Grosso do Sul, onde vivem 1,5 milhão de pessoas. E, desde já, eu agradeço a sua disponibilidade e pelo fato de estar aqui conosco à disposição para debater um pouco sobre as questões do campo. E, desde já, também parabenizando o senhor, primeiro, pela coragem e disposição de enfrentar um desafio como este, que é se lançar candidato à presidência da República para discutir também um pouco este país e buscar, com seus projetos e ações, meios para melhorar a vida de todos nós. Muito obrigado e um bom dia. É um prazer tê-lo conosco aqui na 101 FM, a emissora com sede em Presidente Prudente, que também a entrevista está sendo compartilhada nas redes sociais. Muito bom dia, Cristiano. Um grande prazer conversar com você e com todos os ouvintes da 101 FM, principalmente sobre o agro. Eu tenho um carinho grande pelo agro. Apesar de cientista político, eu digo que o meu primeiro emprego, na verdade, foi como gestor da fazenda do meu pai, que nós tínhamos uma fazenda aqui, temos ainda até hoje essa fazenda aqui no sul do estado de São Paulo, na região ali de Buri, Capão Bonito. Então nós tínhamos, na minha época era pecuária, e hoje é meu irmão que toca a fazenda, e que ele transformou evidentemente num grande e promissor agricultor, grande produtor de soja da região. Então assim, temos essa ligação forte com o campo aí, e é um grande prazer poder estar aqui hoje conversando com você e com todos os ouvintes sobre o agro. Ok, a primeira pergunta, o senhor no lançamento da sua pré-candidatura citou a necessidade de vencer esse populismo e na economia destravar o Brasil. Como seria isso, Felipe Dávila, no aspecto do campo, essa abertura econômica? Lembrando aí que muitos países aí concorrentes do Brasil têm até mesmo subsídios para a produção. Não há dúvida que o agro é o lugar onde tem mais subsídio em torno do mundo, mas, de novo, é prova de que a economia brasileira, a parte que funciona é o agro. Por que o agro funciona? Porque o agro compete no mercado internacional. Ou nós somos competitivos para vender nossa soja lá fora, ou vender nossa carne, ou nós não vamos ter mercado. E o que aconteceu é que esses anos todos, essas décadas todas de reserva de mercado, Cristiano, acabou debilitando a indústria nacional. A nossa indústria é incapaz de competir no comércio internacional porque ela ficou viciada em protecionismo, em subsídio, em reserva de mercado. O que eu digo é que o Brasil precisa aprender com o agro. Como competir internacionalmente, como ganhar produtividade. O campo é a maior prova de ganho de produtividade com sustentabilidade. Eu quero ver quem planta soja, como no Brasil, no Cerrado, e ainda mantém 35% de reserva legal. Eu quero ver quem é capaz de produzir 1 tonelada de cacau na Amazônia e manter 80% de reserva legal. Você vai nas fazendas de soja nos Estados Unidos, não tem uma árvore, é só pasto, não tem nada de reserva legal, nada. Então, assim, nós conseguimos juntar a produtividade com a sustentabilidade, um exemplo para o mundo. Por quê? Porque o agro nunca teve medo de competir internacionalmente. Então, nesse sentido, o agro brasileiro é um exemplo de que nós temos de abrir a nossa economia e que nós somos capazes, pelo nosso espírito empreendedor, de competir internacionalmente em qualquer ramo, nos serviços, na indústria e, evidentemente, no agro. E em relação a isso, os juros são um dos gargalos aí, um dos calcanhares de Aquiles dos produtores. Como desenvolver esta iniciativa com os juros que os agricultores pagam atualmente?
Bom, primeiro, nós temos de fazer duas leituras dessa questão dos juros. Primeiro que até pouco tempo atrás, quando o Brasil tinha um pouco mais de juízo, os juros brasileiros estavam que nem os juros internacionais. E o agro cresceu muito bem, obrigado, apesar de toda a dificuldade. O problema é que os juros no Brasil continuam elevados. Lógico, tem uma questão conjuntural que nós sabemos da inflação voltando no mundo inteiro, mas no Brasil tem um agravante maior, que é a irresponsabilidade das contas públicas, do desarranjo fiscal do ministro Paulo Guedes, que prometeu que seria rigoroso no cumprimento do teto fiscal e estourou o teto fiscal. Então, Cristiano, nós vamos pagar este ano de juros sobre a dívida brasileira por causa da irresponsabilidade fiscal mais de 450 bilhões de reais sobre juros, 10 vezes mais do que está no orçamento este ano para investimento público, que vai ser 42 bilhões. Então nós vamos ter 42 de investimento e 450 bi de pagar juro. Então essa irresponsabilidade fiscal faz com que todo produtor brasileiro sofra muito. O dinheiro começa a ficar caro de novo. E quando o dinheiro fica caro, nós estimulamos os rentistas do Estado em vez dos investidores do Brasil, como é o caso do agro. Então nós temos sim de ter responsabilidade fiscal para fazer essa taxa de juros cair, porque isso é fundamental para os produtores brasileiros, tanto para o agro quanto para qualquer outro empreendedor. Não dá para produzir no Brasil com uma taxa de juro real de 5%, 6%. Isso é um absurdo total. Então, assim, mas isso tem a ver com a responsabilidade fiscal. Por isso que uma das nossas metas é, sim, restabelecer o teto de gasto e ter no orçamento da nação todos os gastos e subsídios, Cristiano, com prazo determinado do subsídio. Não dá para ter uma indústria viciada em subsídio no Brasil, precisa ter prazo. Se trouxe o resultado, ótimo. Se não trouxe o resultado, tem que acabar o subsídio. E nós precisamos ter no orçamento, uma outra coisa que vai ser muito importante para o agro, é a estabilização da relação dívida-PIB, porque é isso que vai fazer a taxa de juro cair, termos juros competitivos, para o agro brasileiro não ser penalizado por isso. E a outra coisa que penaliza muito o agro, como você sabe muito bem, é a reserva de mercado. Nós pagamos o maquinário mais caro do mundo. Nós temos que pagar duplo caro. Por quê? Porque é dessas tarifas de importação que tem no Brasil, que é um absurdo. Por que isso? Isso drena a competitividade também do nosso agronegócio. Então eu vejo assim, precisamos enfrentar a questão do juro, mas com a política fiscal rigorosa. Sem isso, os juros no Brasil não vai cair por meio do mercado. E se cair artificialmente, a conta sobra para todos nós. Exato. Além dessa questão dos juros e também de destravar a economia, obviamente o senhor, creio, deve estar ainda em análise, em busca de construção de um plano de governo. O Partido Novo ele já tem alguns conceitos ali interessantes, mas diante dessas problemáticas do campo que o senhor conhece muito bem, gostaria que o senhor citasse aí quais são os seus principais projetos e planos e visões para a melhoria da situação do campo para a produtora e para o produtor rural. Bom, essa é uma questão muito importante, Cristiano, porque qual é o senhor fala que o grande mérito do nosso agro é a produtividade, é a capacidade de competir internacionalmente, o ganho extraordinário de produtividade do campo brasileiro com sustentabilidade. O outro desafio do agro é o seguinte: nós somos reféns de praticamente 5 produtos que nós produzimos desde os anos 70. Então, é cana, café, milho, né, arroz e soja. É isso que o Brasil produz. Nós somos um produtor de commodity. Nós temos de fazer um salto. Como é que nós saímos desse agronegócio para a agroindústria? Como é que nós vamos ganhar valor agregado sobre os nossos produtos? Você, como eu também é um grande conhecedor do agro, sabe que nós só processamos 58% do que produzimos na agricultura. Então, a maioria da nossa exportação continua sendo commodity. E nós precisamos incrementar valor agregado. Nós temos tudo para fazer isso, principalmente nessa demanda cada vez maior de uma economia de baixo carbono. Ganhar valor agregado é trazer mais lucro para o campo, fazer a agricultura se tornar o agronegócio cada vez mais sustentável e, portanto, acabar com esse falso argumento protecionista, principalmente da Europa, que quer punir o agro brasileiro, a soja, a exportação de carne, porque está dizendo a questão do desmatamento. Então a gente tem que juntar as duas coisas.
Então, passar para a agroindústria como ganhar maior valor agregado nos nossos produtos. E eu estava dando um exemplo outro dia, que um quilo de café torrado no Brasil custa R$20, mas um quilo de cápsula da Nespresso custa R$570. Esse é o valor agregado que a gente precisa trazer para os nossos produtos. Não é possível que a gente não consegue fazer cápsula de café e ter que vender café verde em grão. Vamos trabalhar, vamos processar esse café aqui, que vamos deixar esse dinheiro mais conosco do que vender café para a Alemanha ou para a Itália para eles fazerem cápsula e vender cápsula para a gente depois a R$570 o quilo. Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio que o agro brasileiro tem. Como é que nós vamos fazer o agro sair do agronegócio para a agroindústria e ganhar maior valor agregado sobre os nossos produtos? E aí eu queria falar sobre um pouco dos desafios que eu vejo no agro aí, Cristiano. Bom, acho que o primeiro grande desafio que nós temos no agro é como resolver alguns gargalos que emperram a produtividade. Por exemplo, eu tenho uma fazenda de soja no oeste baiano. Qual é o grande problema lá? Energia. Na hora que eu preciso ligar o pivô, lá não tem energia. Falta energia, não só para a gente, para todos os produtores. Então precisa chegar energia no campo. Daí a importância dessa energia limpa, da geração distribuída, para acabar com essa ausência de energia no campo, que pode ser fatal para a produtividade brasileira. Quanto mais nós temos que usar cada vez mais pivô por causa dessa mudança de regime de água que a gente tem no Brasil. Então, energia no campo, importante. Segunda coisa que precisa chegar no campo, é a internet no campo. Acabei de visitar a AgriShow aí em Ribeirão Preto, aquelas máquinas sensacionais. Se não tiver internet confiável no campo, a gente não vai conseguir usar aquelas máquinas direito, não vai conseguir ter o maior potencial das máquinas. Então, a gente precisa ter internet no campo. Outro grande desafio que nós precisamos ter aí pela frente. O terceiro desafio que eu chamo é o crédito. A gente está falando de taxa de juros, mas precisa ter linha de crédito. Olha o plano safra atrasado. Como é que pode um negócio desse? Vai chegar quando o plano? Quando acabar? Quando a gente já estiver na outra safra do próximo ano? Não dá. Precisa ter a regularidade, a previsibilidade das linhas de crédito para o agro. Nós dependemos de safras, nós precisamos ter o dinheiro na hora certa para poder plantar, para poder colher, senão como é que vai fazer? Para comprar, investir em maquinário. Então, o crédito é muito importante. E o último ponto é esse foco que eu estava dizendo da mudança do agronegócio para a agroindústria, que é a descarbonização do agro. Isso é muito importante, isso vai ser cada vez mais um valor agregado aos nossos produtos e às nossas commodities, né? E aí eu estou falando assim, aumento da silvicultura no Brasil é muito pequena hoje. Nós temos 50 milhões de hectares de terra degradada. Se a gente usar um pedacinho disso, 3 milhões de hectares de terra degradada, nós já vamos ser o primeiro país carbono neutro no mundo. Isso vai abrir um caminho para investimento no Brasil nunca visto antes. Então nós precisamos investir nisso. E aproveitar os bons programas. O programa ABC lá do BNDES, de restauro de pastagem, da integração da lavoura com a agro e a floresta, temos que expandir isso aí por mais milhões de hectares. Isso é um programa excelente que temos que aproveitar. O crescimento dos biodefensivos, algo muito importante para que a agricultura se torne cada vez mais sustentável. Tem o programa da Amazônia Verde, enfim, eu acho que o melhor manejo da água vai ser uma questão cada vez mais crucial, não só para a agricultura, para o consumo, e também por essa mudança da matriz energética de hidrelétrica para energias renováveis, como eólica e solar. Então, eu acho que esses são os grandes desafios que nós teremos para adequar esse agronegócio ao mundo da agroindústria, ganhar maior valor agregado e resolver esses gargalos. Sem dúvida. E outro ponto que o senhor aborda muito é conciliar o agro com o meio ambiente. Explique, por favor, Felipe Dávila, de maneira aí na prática, como que um presidente da República consegue fazer isso? E quais seriam as medidas efetivas para, de fato, conciliar o agro com o meio ambiente? Bom, primeiro é o que nós conversamos aqui, né, Cristiano? Hoje, o agro brasileiro é prejudicado por uma política desastrosa ambiental. O desmatamento está sendo retalhado em cima do nosso agro. Se nós não fizermos nada, daqui a pouco vão proibir a entrada de soja e de carne brasileira em mercados importantes como na Comunidade Europeia. Pô. Outra coisa, olha a dependência que nós temos dessas poucas commodities nas nossas exportações. 44% da nossa exportação para a China é soja. Se a China amanhã retalhar o Brasil e falar, olha, durante 3 meses não vão embarcar soja,
quebra. Então a gente não pode ficar numa dependência tão grande. Então a importância da questão ambiental é dar mais sustentabilidade ao agro. Como é que nós vamos fazer isso? De que forma? Primeira coisa importante, investir na rastreabilidade dos produtos, para não ter essa desculpa esfarrapada que a soja que o Brasil exporta vem de área desmatada, que a carne que o Brasil exporta vem de área desmatada. Isso não é verdade. Então, cadê a rastreabilidade dos produtos? Isso é muito importante para dar esse selo de sustentabilidade, de qualidade, e que não vem dessas áreas que estragam toda a reputação do agro. Esse 2% de grileiro queimar o agro brasileiro, não pode, a gente tem que ter isso. Segunda coisa muito importante, fazer valer o Código Florestal. Nós fizemos um Código Florestal exemplar no Brasil, foram anos de discussão e mais agora 7 anos para regulamentar o Código Florestal. Tem que fazer valer o Código Florestal. Aquilo é bom para todo mundo, é bom para o agro, é bom para o meio ambiente, isso dá segurança jurídica. Nós precisamos investir nisso principalmente no CAR. A gente precisa ter esse CAR funcionando, precisa incentivar os governadores. O governo federal tem que fazer que seja cumprido essa história do CAR, para a gente ter o PRA, porque essa regularização fundiária é fundamental para trazer estabilidade para o campo. Nós precisamos então, assim, rastreabilidade, titularização de terras, que eu falei que é uma coisa importante, fazer valer o Código Florestal. Então, vou entrar um pouco nessa questão da silvicultura, que é uma coisa muito importante para o Brasil atingir esse carbono neutro. Isso, primeiro, nós estamos falando de terra degradada, não tem nada a ver com esse agroprodutivo. O agroprodutivo, ninguém vai mexer com o agroprodutivo, vai continuar produzindo e ganhando produtividade. Como é que a gente pode fazer isso? Hoje nós temos milhões de pequenas propriedades de 1 a 10 hectares. Então imagina só o que nós podemos fazer. Nós taxamos a Petrobras nos green bonds. Todas as empresas petrolíferas no mundo hoje são taxadas porque emitem poluente, porque produzem energia fóssil. Nós vamos usar esse green bonds da Petrobras para organizar o mercado doméstico de carbono. Como é que isso vai funcionar? Nós vamos financiar essas pequenas famílias de 1 a 10 hectares, são pequenos proprietários, a plantar árvore. Ao plantar árvore, nós vamos criar a regra do mercado de carbono. Plantou, certificou, avaliou que a árvore está lá, eles vão ter uma renda anual de R$500 por hectare. Então, o que nós vamos fazer com esse tamanho? Com esse volume, nós conseguimos organizar as regras do mercado de carbono. E ao fazer isso, isso vai ter um enorme benefício de investimento direto para o Brasil. Hoje, 50 trilhões de dólares são investimentos carimbados com as 3 letrinhas lá do ESG. Ou é ambientalmente sustentável, ou você se preocupa com o social e com a governança, ou não tem dinheiro. E isso é para o agro e para a indústria. Para a gente ter a reindustrialização do Brasil, principalmente uma reindustrialização que vai ter um ponto importante de intersecção com essa agroindústria que nós queremos criar pela frente, né? O terceiro ponto que eu diria é aproveitar esses programas para reduzir principalmente a emissão de metano na pecuária. Por isso que eu já disse, vamos pegar o programa ABC, hoje está em 70 milhões de hectares, vamos dobrar. Isso é importante, já tem um programa que está funcionando, muito bom, comprovado, vamos fazer isso andar. E no Brasil, pelo menos na pecuária, a gente tem eu falo assim, o paralelo 10 praticamente divide a pecuária competitiva da menos competitiva do Brasil. Então precisamos ter um ganho, nós precisamos de ter aí mais uma meta aí, vamos dizer que tem que ter mais de 5, 6 cabeças por hectare, porque é isso que é agricultura competitiva, isso é agricultura que, em vez de emitir mais metano, sequestra carbono, precisamos ter isso, né? E aí, acima do paralelo 10, tem essas ilhas de excelência, né? Tem lá, Fazenda Cara Preta, lá em Montes Claros, tá, 120 arrobas por hectare, né? A média nacional é 5. Então, precisamos fazer esse negócio aumentar a produtividade com esses sistemas, por exemplo, como o projeto ABC, que eu acho que é um excelente projeto que nós temos pela frente. E depois, o que nós temos de fazer é aproveitar, por exemplo, áreas que o Brasil ainda é muito cru, né? Por exemplo, exportação de fruta. A gente exporta muito pouca fruta, exceto ali o polo de Petrolina, que é um exemplo, tal, a gente pode aumentar muito mais a exportação de fruta. E aí, como usar subprodutos da agricultura para fazer adubo orgânico, bioplástico, a agricultura de fermentação em toda a região da Amazônia, tem um ganho impressionante para fazer de coisas. Então, o que vai conciliar as atividades do meio ambiente com o agro para ganhar novos mercados? Eu vejo que é fundamental termos uma política que eu chamo agroambiental.
Isso é importante para o Brasil, para o agricultor e para abrir um novo mercado para essa nova agroindústria brasileira. E o Partido Novo defende também um debate racional, é assim que trata sobre os defensivos agrícolas. A gestão atual, ela destravou a fila desses produtos no país. O senhor defende aí mais rigor para a liberação dessas licenças aí para a utilização desses produtos ou implementar algo que já está sendo feito desta forma, ou seja, uma agilidade na liberação? Precisamos ter agilidade. Se você demorar anos para aprovar uma licença, quando você aprovar essa licença, aquele produto já está ultrapassado pelo mercado. A velocidade que a tecnologia vem mudando no campo, não dá para esperar a burocracia demorar 7 anos, 8 anos para liberar um defensivo agrícola ou um produto que, quando ele foi liberado pelo Congresso, já se tornou defasado. Isso é péssimo para a agricultura. Aliás, isso faz com que a agricultura sofra para modernizar e para ganhar produtividade com novos produtos. Agora, o que eu acho importante, nós temos que focar nos biodefensivos, nós temos que focar no aumento da produção de adubo orgânico, nós temos que focar em outras coisas mais sustentáveis, e eu acho que esse foi um grande alerta da guerra da Ucrânia, aí, com esse novo problema que a gente está tendo com o fornecimento de adubo, para cair a nossa ficha e falar, opa, como é que nós vamos depender menos do mundo usando as nossas capacidades, as nossas vocações, para depender menos dessas coisas, porque além de ser derivado de petróleo, que vai ser algo cada vez vai ser mais taxado, mais complicado, mais regulado, né, nós temos que fazer coisas mais sustentáveis, e nós temos uma vocação incrível no Brasil que nenhum outro país tem. Eu falei, nós somos o único país do mundo que podemos sequestrar carbono com esses produtos de plantar árvore, nenhum outro produto para fazer isso, eles vão ter que acabar lá com usina de carvão, mexer na matriz energética, não tem sol, não tem terra, não tem espaço para fazer isso. Nós temos. Então, como aproveitar essas crises para criar novas oportunidades em áreas que vai fazer o agro se tornar cada vez mais sustentável? Sem dúvida. E encerrando aqui já nos nossos momentos finais da entrevista, e mais uma vez agradecendo o senhor Felipe Dávila, que é o pré-candidato do Novo à presidência da República. Preço dos combustíveis, eles impactam no frete e, evidentemente, na vida de todos nós, desde a produção até mesmo o mercado final, e essa conta quem paga, todos nós, os contribuintes. Qual é a opinião do senhor sobre a mudança da política de preços da Petrobras? E qual seria a política de gestão do senhor e do seu partido, caso assuma a presidência da República? Bom, Cristiano, primeiro 2 coisas importantes. O Brasil tem que depender cada vez menos de transporte só rodoviário. E graças a Deus o Congresso Nacional aprovou recentemente o novo PL das ferrovias. Isso vai permitir investimento em ferrovias, isso vai baratear frete, vai ajudar muito a ter menos desperdício nesse transporte da fazenda aos portos, aos supermercados, aos centros de distribuição no Brasil, que hoje as condições, nós sabemos, das estradas brasileiras, a maioria, principalmente as estradas federais, é um desastre total. Nós perdemos hoje 30% da safra só no transporte entre a fazenda e o supermercado. Então, assim, é um absurdo que a gente está desperdiçando de alimento por causa de más condições da rodovia. E por que tem más condições da rodovia? Porque o investimento público está caindo. Nós gastamos dinheiro, nós taxamos o brasileiro para manter o custo do Estado brasileiro, e não tem dinheiro para investir. O investimento privado continua firme e forte, mas o investimento público vem caindo a cada ano. E toda vez que tem que fazer um corte, em vez do governo cortar o tamanho da máquina, corta no investimento público. E isso vem deteriorando a nossa malha rodoviária, vem deteriorando os investimentos do Brasil e na questão energética, como a gente estava comentando aqui, levar a internet para o campo. Ou seja, o investimento é sempre sacrificado para manter as custas do Estado. Então, esse é o primeiro ponto importante. Então, acho que o PL da ferrovia, nós vamos ter outras formas de transporte, tem que investir mais em cabotagem, a gente tem que modernizar isso e não ficar só dependendo do transporte rodoviário. Quanto à questão do preço do combustível, principalmente do diesel, né, no nosso caso aqui do agro, o que o governo tem de fazer? Eu disse, tem 2 fontes de recursos hoje que o governo deveria usar para criar um fundo de estabilização. Então, toda vez que tiver muita volatilidade no preço, usar o dinheiro desse fundo de estabilização para evitar que essa oscilação seja repassada diretamente ao produtor.
De onde é que vem esse dinheiro? Não é aumentando imposto, não. E também não é com essa demagogia do governo obrigar os governos estaduais a cortar imposto. Porque o que você cortar imposto hoje, você está tirando dinheiro de hospital, de escola, de investimento em estrada, de segurança pública. Então não é assim. Como é que tem que fazer? Esse fundo de estabilização seria composto por dois recursos do petróleo. O primeiro, royalty de petróleo. O Brasil tem a receber mais de 90 bilhões de reais em royalty de petróleo até 2031. E o segundo é o dinheiro das partilhas. Nós leiloamos lá os pré-sal, tal, tem dinheiro das partilhas, tem mais de 100 bilhões de dólares. Então a gente deveria pegar essas duas fontes de recurso, constituir um fundo de estabilização e toda vez, e determinar uma regra, cada vez que tiver uma oscilação de mais de 30% ou 40% no preço, tal, o governo utilizaria esse dinheiro para estabilizar o preço. Por quê? O produtor quer estabilidade das regras. Não dá para viver num país que cada dia fica inventando regra. Cada dia tem uma volatilidade ou de preço, ou mudança de regra, ou o dinheiro do plano safra não entra. Cada vez tem uma surpresa, se acorda com surpresa. Quanto mais surpresa o brasileiro acorda, principalmente o produtor rural, o que acontece? Ele fica com medo de investir. Fala, opa, vou investir, vai saber o que vai acontecer? Vai ter adubo próximo ano? Vai ter dinheiro para a safra? Qual vai estar a taxa de juro? Como é que vai estar o preço do diesel? Então, essas coisas acabam afugentando o investimento. Então, você precisa de estabilidade na regra. Então, o que o fundo de estabilização vai fazer? Trazer previsibilidade, que se houver grande oscilação, o governo tem um mecanismo para evitar que essa oscilação afete principalmente o setor produtivo. Isso é o jeito honesto de se fazer uma política de estabilização de preço e não demitindo 3 vezes o presidente da Petrobras, achando que a mudança de presidente da Petrobras vai fazer com que o preço caia. Não existe isso, não tem mágica. A mágica é usar o rigor fiscal e usar fontes de dinheiro do setor do petróleo para criar um fundo de estabilização de preço. Outra empresa que também é um orgulho para o país é a Embrapa. Muito se discute Petrobras, mas no nosso meio aqui rural, a Embrapa é, sem dúvida, um orgulho do brasileiro aí no exterior. Quais são os seus planos para a Embrapa e como o senhor vê a situação atual desta empresa? Bom, a Embrapa, como você bem disse, é um orgulho brasileiro, teve enorme, e tem ainda um enorme papel no agro brasileiro. Nós precisamos investir em pesquisa e desenvolvimento. Nenhum país fica rico não desenvolvendo pesquisa e desenvolvimento. E a gente vem cortando dinheiro cada vez mais da Embrapa, dos órgãos públicos. Por quê? Porque é aquilo que a gente está falando, você fica gastando dinheiro com a aposentadoria do funcionário público, com benefício, com folha, em vez de investir na Embrapa, em vez de investir em tecnologia. Então precisa continuar, sim, tendo recursos para a Embrapa continuar sendo essa ponta de lance de modernização do agro brasileiro. Mas também é preciso, sim, ter uma política de estímulo ao investimento e pesquisa para a iniciativa privada. Eu falar, a Embrapa teve um papel, por exemplo, importantíssimo nessa expansão da fronteira da soja. Mas praticamente todo o ganho que nós tivemos na cana, especialmente no setor sucrocoleiro, é investimento privado. Então aí não foi Embrapa, não. Então nós precisamos combinar as duas coisas. Precisa ter uma política de investimento e modernização, não só para manter a Embrapa funcionando no seu nível de excelência, mas também para estimular o setor privado a investir em ciência e tecnologia e inovação, como ocorreu, como eu dei aqui o exemplo, da questão do setor sucrocoleiro. Para encerrar, senhor Felipe Dávila, pré-candidato do Novo à presidência da República, como o senhor vê alguns movimentos para mudança na Lei Candir, ou seja, a taxação de produtos exportados do agro? Não, eu falo, é um absurdo um país taxar a exportação, é um negócio que não faz o menor sentido. Nós temos que expor, o Brasil tem que ser uma nação exportadora, nós vamos exportar mais, nós temos de tirar o Estado das costas do brasileiro que produz, que investe, que empreende. O Estado brasileiro é o maior entrave à produtividade, ao crescimento do agro, ao crescimento do empreendedorismo no Brasil. Nós temos de acabar com isso. Portanto, temos sim de fazer uma reforma tributária que foi, infelizmente, interrompida no Congresso Nacional, mas que eu apoio integralmente, que é a simplificação do sistema tributário e a criação do imposto sobre valor agregado.
e acabar com essas distorções que nós temos, como Lei Candir, taxar a exportação, ICMS que fica taxando essa intermediação de negócio. Nós precisamos ter um imposto, um valor agregado e, de novo, né, Cristiano, padronizar as regras de tributação brasileira com o restante do mundo. Isso dá segurança aos investidores brasileiros. Quais são hoje os 2 maiores gargalos que nós temos aí quando você vê o balanço de uma empresa? O que é? É o passivo trabalhista e o passivo tributário. Nós precisamos resolver essas duas coisas. O Brasil está desconectado do mundo por uma questão tributária absurda. O Brasil tem o pior sistema tributário do mundo e uma questão trabalhista que também é antiquada. Nós temos que avançar com essa reforma trabalhista e permitir que haja mais livre contratos entre empregador e empregado e não ter só a CLT como a única forma de formalização do trabalho. Então, isso é fundamental, principalmente no campo, que tem uma dinâmica completamente diferente de demais segmentos da sociedade. Então, vamos avançar com essas reformas, por isso que é importante o Brasil entrar na OCDE, ter uma espécie de padronização de regras do Brasil com a OCDE, que na verdade é uma padronização das regras brasileiras com o mundo, e isso vai trazer a tal da segurança jurídica, que é algo vital para o nosso investimento voltar, para voltar renda, emprego e principalmente o ganho de produtividade. Senhor Felipe Dávila, pré-candidato do Novo à presidência da República, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela disponibilidade de tempo, por poder discutir conosco aí um pouco o Brasil do campo. E com o senhor a gente abre essa série de entrevistas com os presidenciáveis, cujo tema é o futuro do campo brasileiro na visão dos presidenciáveis. Muito obrigado, sucesso, e eu gostaria realmente de desejar ao senhor toda a sorte e aí sucesso nesta empreitada. Muito obrigado, Cristiano, um grande prazer participar do programa aqui com você, e nós contamos com essa pujança do agro para o Brasil continuar crescendo, ganhando competitividade e ganhando novos mercados no mundo. Muito obrigado.